Bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo no programa de hoje o professor Fernando Paiva, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que fala connosco sobre um método educacional alternativo que está sendo testado no campus USP de São Carlos. Prezado Fernando, esse método já é aplicado em outros locais, por exemplo, em outros países? E se sim, quais têm sido os resultados obtidos caso você tenha realmente investigado esses mesmos resultados? Bom, Rui, como eu comentei, essa metodologia ativa, né, de ensino, com as suas diferentes nuances, né, você tem diferentes maneiras de implementar essa metodologia de ensino. Sim, já tem sido aplicada tanto fora do país como em alguns lugares aqui no Brasil também, né? O próprio Instituto de Física da USP de São Paulo já tem algumas disciplinas que são ministradas com esse enfoque, a Unicamp tem algumas disciplinas ministradas com esse enfoque, e os resultados são sempre positivos, né? De todos os estudos que a gente avaliou até no momento em que a gente estava pensando, né, em como elaborar essa nossa avaliação aqui local, em todos o que a gente percebe é um ganho conceitual significativamente maior dos alunos que são submetidos a essa metodologia quando comparado com a metodologia tradicional. Historicamente, os primeiros trabalhos que foram feitos com a proposta de metodologias ativas, né, e com implementações de metodologias ativas no ensino superior foram feitos nos Estados Unidos. Mas hoje, diversos países da Europa já utilizam, diversos trabalhos, né, já foram feitos avaliando o ganho quando comparado com metodologias tradicionais também na Europa. Então a gente tem já um movimento no sentido de cada vez mais adotar métodos que são ativos no ensino superior. Eu vou voltar um pouco a uma das questões que eu coloquei ao Fernando na primeira parte desse programa, que é, e eu vou tentar insistir nisso, eu peço desculpa dessa insistência, mas eu sei que você é um cara pragmático, você é uma pessoa que realmente tem estado lutando e tem estado trabalhando para que as coisas se alterem no bom sentido, sempre em prol do aluno. Mas eu voltaria a colocar, a educação no Brasil está pronta para alterar os atuais conceitos educacionais? No ensino superior tem que estar. Tá? Por que tem que estar? Porque eu acho que cada vez mais a gente nota que os ganhos são muito grandes, né? Então a gente tem que, de certa maneira, começar a caminhar nesse sentido. Particularmente nas áreas de exatas, em que isso ainda é muito marcante, né? Esse sistema tradicional de lousa e giz ainda está muito presente. Tá? Isso é um pouco diferente na área de humanas, né? A gente anota essa diferença. Mas na área de exatas isso ainda é muito incisivo. A gente tem que mudar. Tá? A gente tem notado que esse método funciona sim para alguns alunos, né? A gente tem aqui alguns exemplos. Historicamente, a maior parte dos docentes que hoje atuam no Instituto foram formados através desse método. Então é óbvio que o método tradicional funciona. Mas não funciona para todo mundo. Tá? E quando você considera uma avaliação global do processo, os ganhos são muito maiores quando utilizados métodos ativos, quando comparado com tradicionais. Então, na prática, a gente tem que assumir essa responsabilidade e tem que caminhar nesse sentido. Eu acho que isso não é mais uma opção, é quase que uma obrigação. E se você me disser assim, a gente está preparado hoje para fazer isso? Se não está, vai ter que se preparar. Tá? Então, não é um processo fácil. Muito embora possa parecer que para o docente esse é um caminho mais tranquilo, porque obviamente você não tem que ir lá, não tem que dar aula, né? Não tem que preparar aquela aula tradicional, esse é um ledo engano, né? Você tem sim muito mais trabalho, você tem que estar obviamente muito bem preparado, porque dúvidas que nunca surgiram com relação àquelas discussões, elas passam a surgir. Normalmente o aluno evolui no curso para estágios até mais profundos do que aquele que você está acostumado a encontrar no mesmo estágio quando usa metodologias tradicionais. E além disso, você tem que se preocupar
em manter o aluno motivado com as atividades extra-classe que ele tem que fazer. Então não é um trabalho fácil, tá? Mas eu diria que hoje nas grandes universidades brasileiras a gente tem sim infraestrutura e pessoas para botar isso em prática. Nós no intervalo tivemos a conversar no cafezinho e você comentou um facto muito curioso que vocês têm constituído grupos, digamos, em termos de internet, né? Grupos fechados em que se debate as aulas, debate a disciplina, e que você comentou um facto muito bacana, que é um aluno colocou uma questão, uma dúvida, na esperança que você respondesse, e quem respondeu, quem se antecipou, foi um outro aluno que tirou a dúvida do colega. Isso é um reflexo do método? Eu acredito que sim, né? Com essa metodologia, o aluno se sente parte da disciplina, né? Ele não é única e exclusivamente um membro passivo, mas ele sim agora é parte do contexto, tá? E para fazer com que essas coisas todas funcionem, a gente hoje lança mão de plataformas digitais. Então, na USP, a gente tem a plataforma eDisciplinas, né, que é baseada no Moodle, e isso viabiliza, né, essa interação digital extra-classe, tá? Então, o que a gente tem lá são fóruns de discussão e os alunos são estimulados a postar as suas dúvidas nesses fóruns de discussão. E o que a gente nota na prática do dia a dia é que os alunos que agora sim se sentem parte do curso, eles participam muito mais. E aí aquele aluno que sabe a resposta para aquela pergunta ou para aquela dúvida do colega, ainda que não completamente, tá? Ele já se sente à vontade para entrar lá e postar e responder aquela dúvida, né? Pelo menos parcialmente. Aí um outro colega eventualmente complementa a resposta. E nesse ponto, o que a gente tem feito é estimular cada vez mais esse tipo de atitude. O docente, obviamente, fica supervisionando toda a discussão, porque se o negócio começa a caminhar por um caminho meio tortuoso, você intervém, mas na prática o que a gente tem visto é que essas coisas normalmente convergem para as respostas corretas. Isso eu acho que é algo que a gente nunca viu e nunca veria, né, num método tradicional, em que o aluno vai lá e se sente, bom, eu estou aqui para aprender, né, essa é o máximo ganho que eu vou ter, né, e não tenho responsabilidade com contribuir com o curso. Isso é outra coisa que muda nessa nova implementação. E claro que isso tem reflexo, e estamos a falar de alunos de graduação, né? Isso, obviamente, que a metodologia ela vai ter reflexo mesmo após a graduação. Ela vai ter um reflexo, acho eu, que impactantes e muito importantes na pós-graduação, quem seguir para a pós-graduação, não é? Sem dúvida, é interessante até reforçar que esse trabalho foi feito e essa primeira implementação foi feita no Instituto de Física com alunos de primeiro ano, alunos ingressantes, tá? Então a gente hoje está fazendo essa primeira mudança nas disciplinas de Física 1 e Laboratório de Física 1. O que a gente nota é que esses alunos, quando evoluem no curso, então quando vão para o segundo ano e quando vão para o terceiro ano, já passam para esses anos superiores, que obviamente impõem um desafio maior, né, para o aluno, com uma cabeça diferente. Então ele já tem essa filosofia de se preparar melhor para a aula, ainda que lá na frente eles voltem a ter aulas tradicionais. Tá? Mas isso então tem tendência a se prolongar para além do primeiro ano. Exatamente. Né? A tendência é estender isso para o curso todo, né? Mas o que é mais interessante é você ver a mudança no perfil do aluno. Tá? Então o aluno já se sente à vontade e se sente quase que na obrigação de ir bem preparado para uma aula. Para quê? Para poder aproveitar aquele período de interação com o docente da melhor maneira possível. Tá? Então a gente vê alunos hoje no segundo ano, né, que já tem esse perfil, que era algo que a gente não via na prática, tá? E muito embora eles tenham sido expostos a isso numa fase de transição, numa fase muito preliminar na universidade, que a gente sabe que não é muito fácil, tá? De certa maneira isso modifica a maneira do aluno pensar. Tá?
Além disso, o que a gente espera é que, com o passar dos anos, a própria transmissão de experiência entre os alunos veteranos e os alunos ingressantes contribua mais ainda nesse sentido, né? Então, atualmente, a gente está agora com a segunda turma sendo submetida a essa metodologia, né? Quer dizer, o segundo ano que isso está sendo implementado, ou que está sendo aplicado, e a gente anota contribuições dos veteranos, né, que estão atualmente no segundo ano, para os ingressantes, no sentido de motivá-los, né, e estimulá-los a seguir pelo método, já por conta do que eles encontraram como resultado no final do curso. Isso pelo lado dos alunos, mas pelo lado dos professores coloca-se novos desafios. Como é que os educadores, como é que os professores poderão se integrar nesse método e na avaliação do professor Fernando, quanto tempo é que vai demorar para essa integração? Essa é uma pergunta também importante de se fazer, né? Como se integrar a esse método? Eu acho que talvez o primeiro passo importante seja entender que de fato isso traz ganhos, porque obviamente o esforço que tem que ser colocado para fazer isso funcionar e para implementar isso nas diferentes disciplinas é muito maior do que o que a gente já vinha fazendo utilizando o método tradicional. Então, criar material didático, criar atividades que possam ser feitas em sala, implementar exercícios extra-classe, né, para serem feitos em plataformas digitais, tudo isso dá trabalho, Rui. Então não é um processo simples e não é um processo plug and play, né, em que você simplesmente pensa e de repente já acontece, tá? Então acho que a primeira coisa é essa, o docente tem que entender da filosofia e tem que estar disposto a investir parte do tempo. Essa eu entendo que é a nossa obrigação como docente. Então, no final das contas, é por isso que eu digo que a gente tem que tentar se movimentar nesse sentido, tá? Obviamente, ter uma infraestrutura como a que a gente tem na Universidade de São Paulo é importante, tá? Então, aulas em que a gente pode promover a discussão, em que a gente tem a possibilidade de juntar os alunos em grupo, né? Utilização de plataformas digitais como e-disciplinas, que hoje já está implementado e disponível para a universidade toda. Essas são todas ferramentas importantes, né? Fora isso, é muito mais entender um pouquinho melhor sobre o método e arregaçar as mangas. Eu acho que não tem grandes dificuldades, não. Muito bem, professor Fernando, nós estamos na reta final. Foi um papo que me cheirou, é um papo que deixa água na boca, porque parece que ficou muita coisa por abordar e muitas opiniões por transmitir aos nossos espectadores e principalmente aos educadores e aos professores e aos alunos que nos assistem. Mas eu queria que você, em nota de rodapé, deixasse uma pequena mensagem a todos eles, principalmente aos alunos e aos professores. Você tem esperança que esse método vingue no nosso país? Rui, é pedir muito? É pedir muito? Não, não é. No ensino superior eu tenho certeza de que pelo menos nas grandes universidades, sim, tá? Se você me perguntou agora há pouco, né, qual é o prazo para isso ou qual é o timing disso, eu não saberia te precisar, mas eu digo que agora a gente está numa fase inicial e que vai seguir, tá? Então, eu acredito no método, eu tenho visto bons resultados já na literatura há algum tempo e agora, principalmente aqui no nosso próprio quintal. Então, eu acho que não tem dúvida de que isso precisa ser feito, isso vai ser feito, a gente tem competência para isso, a gente tem estrutura para isso. E temos alunos para isso? Sem dúvida nenhuma, né? Os alunos são os maiores beneficiados, na minha opinião. A gente cumpre com a nossa obrigação de formadores, né? Cumpre da maneira talvez mais eficiente possível, que eu acho que é o que a gente tem que se preocupar, tá? E na prática, se eu tivesse que resumir toda a história em uma frase, né, é o que eu costumo contar para os meus alunos,
aquela velha e boa, né, frase de que sem esforço não tem ganho, né, é talvez a mais importante, a lição mais importante. Né? Então, na prática, você deixar o aluno lá sentado simplesmente ouvindo, já foi mostrado que não leva muito longe. Tá? Então, o aluno se esforçar, o aluno construir o seu próprio conhecimento é o diferencial da história. E a gente tem que dar subsídios para isso. Muito bem, professor Fernando, muito obrigado por este papo bem legal aqui no canal e espero que realmente, todos nós esperamos que realmente o método vingue para bem da educação do Brasil, para bem dos nossos alunos e para o futuro deste país. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agora agradecer ao professor Fernando Paiva uma vez mais pela participação e por todas as opiniões que nos trouxe. Agradecimentos também à nossa equipe de produção que está atrás das câmaras e que leva a todos vocês este programa. São eles o Brás José Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé, porque este programa é com você e contamos sempre com a sua participação. Ficamos por aqui, voltaremos na próxima semana, marcamos encontro também aqui nesse canal. Fique bem, uma saudação bem especial, até à próxima semana. Tchau.